Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Este vídeo de hoje é um corte da live número 3, falando sobre experiências marcantes que tivemos em nossas vidas. Relato aqui duas experiências que achei bastante interessantes e espero que vocês gostem. Fique então agora com o corte da live número 3. Vamos lá, então. Isso aí. A Raquel falou agora há pouco ali no chat sobre a importância de se ter as anotações, né? Eu estava mostrando para o pessoal, antes de nós começarmos a live, o meu caderninho. Eu estou com um caderninho aqui, pessoal. Se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Aí, com desenho e tudo. Esse caderninho é do ano 2000. Eu guardo os meus caderninhos, né? Então eu também, assim, vou fazendo as anotações. Tem vários caderninhos. Eu tinha 6 anos. Aonde eu vou fazendo as minhas anotações, né? Eu tenho muitas experiências anotadas. Bom, pessoal, eu queria começar falando de um aspecto bem interessante que é comentado nos meios mais esotéricos, que eu gosto muito dessa parte esotérica, ocultista, né? Eu gosto muito disso aí. E nos meios esotéricos se fala muito em dois tipos de projeção. A gente, quando fala em experiências fora do corpo, é experiência fora do corpo, né? Mas no esoterismo eles têm uma peculiaridade que é interessante falar, que eles dividem em dois tipos de projeção, que é uma projeção que eles... Eu não digo projeção, digo experiência fora do corpo. Dois tipos de experiência fora do corpo. Uma experiência fora do corpo, que é aquela experiência fora do corpo no astral, ou no plano astral, né, onde você vê a realidade do plano astral, é uma experiência mais, digamos, sutil, por ir num plano mais sutil, né? Mas existem experiências fora do corpo que são muito mais próximas ao corpo físico. Elas ocorrem muito mais neste ambiente físico aqui, tá? Então, tem pessoas que têm muito mais facilidade para ter experiências no plano astral, outras pessoas têm muito mais facilidade para ter experiências no plano físico, né? E existem algumas teorias de por que isso aí, tá? Não que a pessoa não possa ter as duas, não é isso, né? Mas existem características que, às vezes, a gente observa muito nos próprios relatos das pessoas, né? Que algumas são muito mais de um jeito, outras mais de outro, tá? Eu vejo por mim. As minhas experiências, 90% delas, elas são muito mais físicas, tá? As minhas experiências, normalmente, elas ocorrem muito aqui, neste ambiente físico, tá? Tenho experiências no plano astral, também tenho, mas elas ocorrem muito aqui no plano físico. Me acontece muito, a grande maioria das experiências, de eu induzir elas tendo um estado vibracional e sair do corpo no próprio ambiente físico, tá? Então, é uma característica das minhas experiências. E, às vezes, muitas vezes eu ficava assim, nossa, como é que as minhas experiências não são tão legais que nem eu ouço algumas outras pessoas contando, né? Os caras viajam, fazem, acontece. E eu fico por aqui, eu saio da minha casa, eu saio para fora ali, né? Às vezes vou até a casa de uma pessoa que eu conheço, né? E aí eu ficava, poxa, as minhas projeções não são tão legais assim, né? Mas eu fui aprendendo que são características, tá? E depois também consegui aí ampliar as experiências para o plano astral também, mas a maioria delas ocorria sempre assim, tá? Então, eu vou relatar uma experiência, para mim, as minhas experiências, para mim, elas sempre são impactantes, tá? Porque justamente por elas serem muito físicas, elas acabam sendo experiências que me trazem comprovações quase sempre, sabe? E aí elas acabam se tornando impactantes para mim, porque eu vejo coisas que estão no físico e coisas que estão naquele ambiente que não estão fisicamente no ambiente, se é que vocês me entendem. Então elas acabam se tornando muito impactantes, tá? E eu vou tentar ser um pouco breve para tentar contar duas experiênciazinhas, tá? A primeira, uma experiência mais simples, mas que para mim foi impactante pelo caráter visual dela. Eu, há um tempo atrás, muito tempo atrás, lá pelos anos
98, quando eu entrei para a Ordem Rosa Cruz foi em 98. Final de 97 para 98. Então, lá por 98, 99 ali, eu estava em umas práticas muito intensas nas minhas projeções. E eu sempre, como eu tenho essa característica de sair muito físico, então o que acontece? Eu deito, faço a prática, sinto o corpo adormecer, né? E eu acabo saindo do corpo sem ter aquele momento de dormir e depois acordar fora do corpo. Não, eu acabo saindo mesmo. Eu deixo o corpo para trás e me levanto. Isso acontece muito, muito comigo, tá? E naquele dia eu estava deitado, eu tinha um sofá-cama que eu abria ele ficava no chão. Ficava como um colchão no chão, que é onde eu dormia. Quando eu acordava, eu montava meu sofazinho e ficava como se fosse uma sala ali, né? E ali eu tinha o que a gente chama na Ordem Rosa Cruz de Sanctum, que é como se fosse um altar, digamos assim, que é um espaço de estudos, que ele tem um espelho, né? E aí tem uma mesa, que a gente bota a cruz, Rosa Cruz, né, umas velas, etc. Faz um espaço para meditar, para estudar as monografias, etc. Né? E eu vinha estudando assim, bastante, com muito afinco, as monografias daquela época ali. E então, quando eu estava deitado no meu sofá-cama, de frente para esse sanctum, né, que ficava lá nos meus pés, lá na frente, encostado na parede. E eu senti, então, eu fiz todo o relaxamento, tudo, né? Senti as vibrações do corpo, né, características, e aí eu fiz a soltura do corpo, né? E me levantei e sentei no meu colchão. Quando eu sentei no meu colchão ali, eu acabei, né, ficando de frente para o meu sanctum. E eu olhei para aquele sanctum ali, onde tinha, ele era redondinho em cima, com um espelho, tá? E quando eu olhei para ele, a visão que eu tive do sanctum foi uma das coisas mais lindas que eu já vi em questão de cores, tá? Sobre o sanctum todo ele, saía como que uma fumacinha. Eu vou dizer assim, vocês já viram quando o asfalto está muito quente e levanta aquela fumacinha do asfalto, onde fica meio tremeluzente tudo? Era mais ou menos assim, tá? Todo em volta do sanctum e tinha aquela fumacinha tremeluzente em volta dele, com cores incríveis. Eram cores fantásticas, todo em volta, assim, aquilo brilhava, gente. Aquelas cores, elas são cores que eu não saberia dizer no âmbito físico, aquelas cores. Elas são cores que extrapolam o âmbito físico, tá? As cores físicas. Como se fosse um arco-íris com muito mais cores. Tudo em volta, assim. Fantástico, eu fiquei encantado olhando aquilo ali, observando todas aquelas nuances de cores, e aí eu senti o tracionamento do cordão, e aí eu retornei, já fiz as minhas anotações ali, tudo certinho, tá? Então, essa foi a primeira experiência, para mim foi impactante, porque as cores eram incríveis, né? Aquilo ali foi fantástico. E também para mostrar o poder, a força que tem o pensamento positivo, o momento de reflexão, as orações, todo aquele trabalho que a gente faz e como o trabalho impregna o ambiente onde nós estamos com uma energia linda, maravilhosa, né? Às vezes, né, a gente faz as nossas práticas, não enxerga nada e acha que não está funcionando. Mas no plano astral a gente vê a beleza daquilo tudo ali, tá? Essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência que eu tive, que me foi impactante, foi por um motivo bastante emocional, tá? Eu perdi meu pai, já faz também um bom tempo, né? E eu até contei já no meu canal, eu acho que contei que eu tive experiências com meu pai, né? Quando ele faleceu de um ataque cardíaco fulminante que não teve o que fazer, né? E, então foi uma coisa muito brusca, ele tinha 59 anos, ele não era muito velho, né? E nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Então foi muito impactante para nós aquela passagem brusca, né? Mas foi muito mais impactante para ele, né?
E eu já relatei isso aí, eu relato até no meu livro, eu relato essas experiências que eu tive com ele. Passou um tempo, a minha esposa engravidou, né? E aí eu fiquei, assim, pensando assim, poxa, como eu queria, né, que meu pai visse meu filho, né? Poxa vida, né? Como eu queria que ele visse o neto dele. E passou o tempo nisso aí, né? E eu não tinha mais visto ele, porque eu vi o período ele quando eu fazia a projeção. Depois ele passou por um momento de adaptação lá no plano astrofísico, eu não vi mais ele, né? Não me foi mais permitido esse contato. Quando meu filho nasceu, meu filho era bem pequenininho, estava com, deixa eu me lembrar, acho que era 3 meses, se eu não me engano, estava com 3 meses. Eu estava deitado na minha cama e eu sentia as características vibrações do corpo, né? E eu senti, então, que estava no momento para a saída do corpo, né? E eu estava bem consciente e eu comecei a me levantar do corpo. Quando eu comecei a me levantar do corpo, uma pessoa chegou do meu lado e colocou a mão no meu ombro e disse: não levanta, fica aí, porque eu não quero que as tuas energias atrapalhem este momento, né? E eu fiquei, ué, quem será? Né? E sabe aquela, eu não olhei diretamente para essa pessoa, mas dá aquela, digamos, intuição no momento, eu não sei explicar muito bem, mas a gente intui, parece, como é a pessoa ali no momento. Me parecia, né, um homem de um aspecto assim de 1,80 m, mais ou menos, que estava de pé ali com uma roupa branca, e ele me pediu para eu ficar ali, tá? Aí eu não entendi, mas como assim, né? Como assim não poder me levantar, né? Mas como eu já estava meio que acostumado com as interferências, às vezes, do meu amparador, etc., eu fiquei quieto na minha, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? E nesse momento, meu pai chegou ali, né? E aí ele me disse assim, não meu pai, esse amparador, tá? Que eu não sei quem que é, deve ser alguém que estava ajudando meu pai, tá? Porque ele disse o seguinte: eu trouxe ele para ver o neto, porque ele queria muito ver. E eu trouxe ele para ver o neto. Só que se você se levantar, você vai interferir aqui, e ele não pode ficar aqui, tá? Ele tem bem pouco tempo, ele só vai ver e precisa voltar. Ele ainda não está pronto, ele precisa voltar. Eu disse, então, tudo bem, né? Fiquei quieto na minha e eles se foram, os dois, e foram em direção ao quarto e entraram ali no quarto onde estava o berço, né, do meu filho. Eles entraram ali, ficaram ali dentro, eu não sei, né? Ficaram um pouquinho ali, aí eles voltaram, né? Aí ele disse, agora sim, você pode se levantar. Eu me levantei, né? E vi meu pai na minha frente, e ele me deu um abraço emocionado, né? Eu abracei ele também, e ele disse, eu não posso ficar mais aqui, eu preciso ir, né? Eu agora entendo muito bem, né? O que eu preciso fazer, ele disse, porque ele ficou, quando ele faleceu, ele ficou bem revoltado, ele não queria arredar o pé dali. E ele disse, agora eu entendo muito bem, eu não posso ficar aqui, mas, né, quando eu puder eu volto. E aí eles subiram para cima e desapareceram, né? E aí eu fiquei muito emocionado e com isso eu senti o tracionamento do cordão, né? E voltei para o corpo sem gaps de lucidez, sem falta de lucidez, né? Voltei para o corpo. Então, por isso eu trago tão bem as lembranças, né? Tem muitas essas características das projeções, de não perder a lucidez, assim. Para mim foi fantástica essa projeção, justamente por todo né, essa emoção que gerou, porque era algo que realmente eu queria muito, né, que meu pai visse meu filho, né, e acabou acontecendo. Isso aí. Muito bom. Acho que você nos deixou todos nós emocionados aqui. O pessoal está falando, a Adriana Ferraz. Obrigado. Estamos todos emocionados. Que lindo contato. Você sabe que minha avó, uma experiência que eu tive com ela falou a mesma coisa. Depois dela falecer, ela falou, olha, eu não tenho permissão, eu até contei numa live que a gente fez, não tenho permissão para ficar muito tempo.